que o Senhor te chamou para criar filhos? Será que o Senhor te chamou para ir às nações? Será que Deus te chamou para simplesmente lavar o banheiro? Ser uma intercessora? Eu não sei qual foi o chamado que Deus fez para a sua vida e que você atendeu, e que você entendeu e falou, é isso que Deus quer para mim, então eu vou fazer. Muitas vezes nós queremos entrar no ministério de louvor porque é bonito, a gente vê o pessoal cantando, e eu tenho que fazer parte do ministério de louvor, ou eu tenho que participar daquele ministério que está em evidência, porque se eu não estiver ali, como as pessoas vão me ver? Como que as pessoas vão me ver? E nós deixamos de ouvir a voz de Deus que fala, não é isso que eu quero que você faça, meu filho, não é isso. Eu não quero que você seja contador, você é evangelista, você tem que ir às nações, você tem que pregar o evangelho, você vai impactar quantas vidas? Já imaginou você estar lá no julgamento do Senhor e você dizer, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expulsei demônios, eu cantei, as pessoas choravam, eu orei, as pessoas foram curadas, foram libertas, e tudo aquilo for queimado no julgamento do Senhor. Deus falou, mas eu não te chamei para fazer isso. E Ele continua falando, se você tivesse ouvido a minha voz, filho, eu teria falado no seu coração, eu teria te falado o que era para você fazer, mas você não ouviu, você queria fazer aquilo que era mais bonito, que era mais agradável. Oh Senhor, sabe o que adoração significa para você? Eu gostaria de algumas respostas. O que adoração significa para vocês? Podem falar. O grilinho. O que significa adoração para vocês? O pessoal do Ministério de Louvor, o que significa adoração? Ixi, cadê o Júnior? Ih, mano. E aí, Gil? O que significa adoração? Adoração, ela significa 1000 coisas. Muitas coisas a adoração significa. Muitas coisas. Eu coloquei que a adoração, ela significa a honra do Senhor, significa o trono de Deus na terra, as coisas do céu acontecendo aqui na terra. Muitas coisas a adoração ela significa, mas uma das coisas que eu acredito que Deus Ele ama na adoração é quando fala de um pai que quer o coração do filho. É isso que eu queria falar, é esse o ponto que eu queria chegar. Eu já fui direto, já cheguei no ponto. É isso que Deus Ele quer essa noite, que o coração do filho se torna o pai. Então esse pai que eu estou dizendo aqui é o nosso pai, o nosso paizinho querido. Sabe, eu acredito que a falta de oração é o orgulho. Muitas vezes nós não oramos, talvez seja por causa do orgulho que nós temos. Nós nos achamos muito bons. Já foi falado aqui, nos sentimos tão capacitados que não oramos. Quem é pai aqui? Moleque, você é pai, hein? Você é pai. E quinta-feira a gente foi fazer um exame. Eu chorei. A Aline não viu, mas eu chorei. Porque eu ouvi o coração. E eu fico imaginando Deus quando Ele criou o homem. Ele criando todos os detalhes. E no final de tudo Ele soprou o fôlego de vida e o coração começou a bater. E quando eu ouvi o coração do meu filho bater, eu não consegui me conter, eu chorei. E eu falei, que perfeição é essa? Um coração batendo. E eu acho isso muito de Deus, porque é uma vida sendo gerada. É uma vida que vai impactar muitas outras vidas. E é isso que Deus Ele quer. Ele quer que os seus filhos, que você
vai a esse mundo e vai impactar essa nova geração. Sabe, eu ouvi dizer esses dias que o nosso teto hoje é a planta dos pés dos nossos filhos. Sabe, onde a gente está hoje, talvez seja o ápice da nossa vida espiritual, mas tudo isso, o teto, é a base dos pés dos nossos filhos. É a base, é a base. Tudo que você é como pai na presença de Deus, o seu filho, ele vai só andar no teto daquilo que você criou. Em Deus, em Deus. É isso que Deus ele quer para as nossas vidas. E vai ser menino o meu filho. Vai ser menino. Miguel, ele vai ser o protetor. Em nome de Jesus, eu já aqui libero a unção sobre a vida dele. Ele vai ser um líder de adoração. Em nome de Jesus. Ele não vai deixar se curvar diante do mundo, das amizades. Porque nós iremos ensinar ele o caminho que ele deve andar. E Deus, ele ama os seus filhos. E eu já amo meu filho como se ele já estivesse aqui nos meus braços. Como ele já estivesse nos meus braços. E o amor de Deus, ele é incondicional. Incondicional. Ele entregou o seu filho para morrer em nosso lugar. Imagine o que ele faria. Você faria qualquer coisa pelo seu filho, você que é pai? Eu acredito que sim. Você daria a sua própria vida para morrer no lugar do seu filho. Mas agora eu queria dizer que a nossa função como equipe, como ministério de louvor, ou como até outro ministério, é buscar os filhos do Pai. E quem são os filhos do Pai? Não é só a gente que está aqui, são as pessoas que adoram a Ele. Não é só as pessoas que estão no ministério de louvor, mas é toda a igreja. Toda a igreja é filho do Pai. E quando a gente trata Deus como Pai, como paizinho, dá um ar de mais intimidade, né? Quantos aqui chamam pai de paizinho, assim, paizinho, papai? São poucas pessoas. Eu também não tenho o hábito de chamar de Deus como pai, como paizinho. Mas isso soa como uma intimidade com Ele. E quando você é íntimo de alguém, você chama essa pessoa com um nome carinhoso. Quem é casado aqui? Como que você, Raimundo, chama a sua esposa? Como? Ney. Do quê? E-N-E? Aí, ó. E a Cris? A Cris tá pedindo lá, Ed, ó. E você, Cris? Como que você chamou, Ed? Mo, aí, ó. E como que é a nossa relação com Deus em relação a chamar Ele de Pai, de Abba, de Paizinho? Você tem essa liberdade com Deus. Não precisa chamar Deus, você é o todo-poderoso, invencível nas batalhas, aí começa a orar. Não, você pode intimamente conversar com Ele e falar: Paizinho, eu tô zoado essa semana, eu tô com vontade de desistir de tudo, e como que é? Como que vai ficar? Eu briguei com a minha mãe, eu briguei com o meu irmão, eu pequei, Paizinho, essa semana, o que eu vou fazer? É você ser íntimo do Pai, porque Ele não resiste à sua voz, Ele não resiste. Eu fico imaginando quando o meu filho começar a chorar pela primeira vez. Eu já chorei quando eu ouvi o coração, imagina quando ele chorar, quando ele nascer. É Deus. Sabe, e pensando um pouco nesse vídeo que a gente acabou de ver, eu fiquei imaginando como que Deus preparou Jesus para servir os propósitos que estavam no coração de Deus. Como que foi que Deus, antes de enviar Jesus Cristo, ele preparou Jesus Cristo aqui na terra? Jesus Cristo, ele teve um pai aqui na terra, e o pai de Jesus Cristo foi José. José, ele era carpinteiro, e eu fui pesquisar um pouco sobre carpinteiro. Lá no grego significa tektons. Olha aí para quem está desse lado, eu falei tektons. E o original dessa palavra significa, a tradução original significa construtor de casas. Então quer dizer que o pai de Jesus, ele era construtor de casas. Ele não era músico, ele não era pregador, ele não era um homem renomeado. Deus, ele colocou Jesus Cristo
não na casa de um músico, de um levita. Deus, ele colocou Jesus Cristo não na casa de um pregador, não na casa de um homem rico. Deus, ele colocou Jesus na casa de um construtor de casas. Porque Jesus, ele veio para construir os lares. Jesus Cristo, ele veio para edificar os lares. Edificar. Sabe, e tudo que Jesus Cristo sempre fez foi liderar as pessoas em adoração a Deus na terra. Tudo que Jesus sempre fez foi isso. É isso que o ministério de louvor tem que fazer. Liderar as pessoas, liderar a igreja em adoração a Deus. Em adoração a Deus. O ministro, o líder principal, ou até mesmo a equipe, não está aqui para atrair as afeições da igreja para ele. Se tiver algum sentimento aqui, está caindo por terra no nome de Jesus. Aquele que está aqui em cima não tem que atrair as afeições da igreja para ele. Tem que atrair as afeições da igreja, é para Deus. É para Deus. Tudo que nós fazemos aqui no ministério, em todos os ministérios, nós não devemos atrair as afeições das pessoas para nós mesmos. Falar, eu que estou fazendo, então as coisas vão acontecer. Não. Nós temos que direcionar o caminho que é Jesus Cristo. Que é Ele. É Ele. Eu queria ler com você rapidamente 1 Pedro 2,5. Se você tem a sua Bíblia, se der para passar aqui, Murilo. 1 Pedro 2,5. Eu vou ler aqui, ó. Ah, Jesus, nos perdoa mesmo. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Senhor. O nosso papel é fazer Deus se sentir em casa quando nós estivermos reunidos. O nosso papel é facilitar o mover de Deus. Este é o nosso papel, como adoradores, como líderes, como filhos. E lá no finalzinho, Jesus, ele disse, se você se arrepender, eu vou te dar o direito de se sentar comigo no trono. Quantos querem se assentar com Jesus Cristo no trono? Se você se arrepender, você vai se assentar no trono com Ele. Você vai se assentar no trono com Ele. Ah, Senhor. Queria falar com vocês 3 coisas que Deus ama em seus filhos, rapidamente. A primeira coisa, diz aí para quem está do seu lado, a primeira coisa que Jesus, ele ama nos filhos dele é a voz. Deus, ele não resiste a ouvir a voz de um filho. Deus, ele não resiste. Vamos dar um grito aí no 3? Aleluia. Combinado? No 3 a gente dá um grito de aleluia, porque Deus, ele vai ouvir lá do céu o grito dos filhos dele aqui na terra. Amém? No 3, hein? 1, 2, 3. Aleluia! Aleluias. Aleluias a Ele. E Ele não resiste. Ele não resiste à voz dos seus filhos. Ele não resiste. A segunda coisa, diga aí para quem está do seu lado, a segunda coisa, talvez essa seja a mais difícil, mas não deveria ser, é a unidade. Quanta dificuldade nós encontramos no ministério, na igreja, no corpo de Cristo, a unidade. E se Deus, se o nosso Pai, Ele quer insistir nesse assunto, é porque nós devemos estar mais unidos. E Deus, Ele não vai deixar você ir em paz enquanto você não estiver unido com a pessoa aí que está do seu lado. Deus, Ele não vai deixar. E essa união, ela tem que começar no seu ministério. Essa união, ela tem que começar na sua família. Você poderia fechar os seus olhos por um instante?
Ah, Senhor, nós levantamos aqui, Pai, agora um clamor. Nós levantamos aqui, Deus, agora uma oração, Deus, contra toda inveja, Deus, contra toda desunião, Pai, dentro dos ministérios, Senhor Jesus, onde o Senhor levantou pessoas para serem usadas por Ti, Deus, cada um na sua habilidade especial, Deus, que o Senhor depositou nelas, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Deus, agora nesse momento possa cancelar toda o inimigo, Senhor Jesus, todo o sopro do inimigo, todas as estratégias, Pai, do inimigo que ele tenta colocar nos ministérios, Senhor Jesus, trazendo a desunião, porque o nosso Pai, Ele odeia a desunião, e nós queremos começar em nós, Deus, queremos começar em nosso ministério, Pai, a união, Jesus, a união, porque o Senhor veio para unir, Senhor, e o Pai odeia a desunião. Você pode abrir seus olhos. Pai, Ele odeia a desunião. E por que é tão difícil estarmos unidos? Como? Por que é tão difícil estarmos unidos? Sabe, olha aí para quem está do seu lado mais uma vez, fala aí, não há lugar para inveja no nosso meio. Não há lugar para inveja no nosso meio. Não há lugar para inveja no seu ministério. Só porque Deus está usando aquela outra pessoa, você fala, por que ele? Porque não poderia ser eu? Tira isso do seu coração. Não há lugar para inveja no reino de Deus. Não há. Não tem. Isso acontece muito com os músicos. Os músicos, eles são muito invejosos, ciumentos. É ou não é verdade? Músicos. Quem cala consente. É isso mesmo. Eu falo porque eu já senti isso. Eu sinto às vezes. Muitas vezes nós estamos em um lugar e a gente chega, por que ele vai participar e eu não? Por quê? Porque ele vai pregar e eu não. Ministério de louvor não é uma classe exclusiva. Se você tinha isso na sua cabeça, o ministério de louvor é um grupo separado. Não é não. Não é um povo exclusivo, não é pessoas especiais. Nós somos todos filhos. Tire esse rótulo do ministério de louvor. O ministério de louvor, eles são os caras. Ninguém é o cara aqui. O único cara que tem aqui é Jesus Cristo. Ele foi o único que morreu em nosso lugar e que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós estamos aqui simplesmente porque Ele depositou em nós uma habilidade, algo especial. Só isso. Sabe, se você não se sente bem com a sua equipe, seja de louvor, seja a sua equipe de ministério, onde quer que você esteja, na sua pequena família, se você não estiver bem com as pessoas que estão ali, Deus, Ele vai continuar fazendo vocês se agarrarem até que se aprendam a se amar. Olha aí para quem está do seu lado e fala, desculpa qualquer coisa, se eu deixei de te amar, desculpa se eu deixei de servir a sua vida como você merece ser servido. Porque o reino de Deus, aquele maior, não é aquele que está em evidência. O reino de Deus fala que, Jesus Cristo, Ele falou que aquele que é o maior é aquele que mais serve. É o contrário. Não é aquele que é o líder que é o melhor. Não. Deus, Ele identifica aqueles que são servos. No mundo a gente vê as pessoas, nós colocamos uma pessoa num pedestal e falamos, aquele cara é muito grande. Mas Deus, Ele não olha aquela pessoa como o tal. Deus, Ele pega e olha, eu identifico aquele que está lavando os pés como servo, como maior. Não é aquele que está em evidência. Não é. E a terceira coisa que Deus, Ele ama
Diga aí para quem está do seu lado. Terceira e última coisa. Humildade. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. Você precisa ter humildade. Humildade. Deus, Ele usa os humildes e rejeita os soberbos. Ele rejeita aquele que tem soberba e que acha que sabe de tudo, que sabe fazer tudo. Ele rejeita. Ele rejeita. E Ele engrandece aqueles que são humildes de coração. Aqueles que são humildes. Deus, Ele pega e fala, é esse que eu vou usar. É esse. Sim, Deus. Sabe, como eu falei aqui, o maior entre vocês vai ser o servo de todos. Foi o que Jesus falou para nós. Então isso não significa que você é o maior. Isso não significa que você é o maior. Significa que Deus, Ele olha e identifica os servos. Quantos querem ser identificados aqui essa noite? Por Jesus, por Deus, pelo nosso Pai. Nós seremos aqui essa noite identificados como filho. Ah, Jesus. Como líder de louvor, eu não estou aqui na frente para conquistar as afeições da igreja para mim, assim como eu já falei. Nós não estamos aqui para conquistar o coração de vocês. E não deve ser essa a nossa intenção. A nossa intenção aqui é adorar a Deus, é atrair você à conexão com Deus. Com Deus. Então todos os cultos, todos os dias em que nos reunirmos aqui, lembre-se disso. Independente de quem seja que esteja aqui na frente, seja o Sudré, seja o Júnior, seja a Eliane, não importa quem esteja aqui na frente, saiba de uma coisa, que a pessoa que está aqui, ela tem que atrair o seu coração a Deus, não a ela mesma, não a ela mesma. Aleluia, Senhor. Toda vez que você for ministrar, toda vez que você for falar de Deus, é vida ou morte. Sabe por quê? Pergunta aí para quem está do seu lado, por quê? Eu não sei, porque talvez alguém naquele dia está pensando em se matar, alguém naquele dia está pensando em deixar a sua esposa, deixar a sua casa. Talvez aquele dia alguém está decidido a deixar a igreja. E você é a boca de Deus naquele lugar, onde você vai falar e as coisas vão mudar. Talvez você esteja em um mundo onde você fala, eu vou se matar. Eu vou me matar, eu não aguento mais. Talvez você esteja assim, essa noite, pensando em tirar a tua própria vida. Eu não sei se você está nessa situação, mas Deus hoje Ele quer resgatar o coração dos filhos ao Pai. E Ele quer te chamar de filho hoje. Ele quer te chamar de filho. Ah, Senhor. Quantos creem nisso? Fica de pé aí no seu lugar. Ah, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Se você quiser fechar os seus olhos, feche aí os seus olhos onde você está. Ah, Pai querido. Oh, Paizinho, Senhor. O sangue, ele é o cheiro da morte, mas também ele é o cheiro da vida, é o cheiro do nascimento. Quantos aqui essa noite querem ser identificados como filho? Quantos querem aqui deixar as suas crenças, deixar os seus pensamentos e se prostrar diante dele, do nosso Pai? Ah, Senhor. Quantos aqui essa noite querem passar para um próximo nível de intimidade com nosso Pai?
de chamar Ele de paizinho. Muitas vezes nós temos medo de ser usados por Deus. Temos medo. Mas essa noite, o nosso paizinho querido, Ele está te chamando para fazer mais para Ele. Mais para Ele. Até aqui, o Senhor Ele tem feito grandes coisas, mas Ele quer mais. Ele quer mais, o nosso paizinho. Ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer mais. Ah, paizinho querido. Talvez aqui, quantos reconhecem que não estava tendo uma relação íntima com o Pai? Talvez aqui essa noite você se identifica também com isso. Você não estava tendo uma relação sincera com o seu Pai. Queria te convidar aqui na frente, você que não estava tendo uma relação íntima com o nosso Pai. Talvez você quer ter essa relação íntima com Ele. Chega aí na frente. Talvez você quer passar para um próximo nível de intimidade com o nosso paizinho querido. Vem aqui na frente também, vamos orar. Vamos orar porque Ele quer te levar a um próximo nível de intimidade com Ele. De intimidade com Ele. Talvez você aqui essa noite está querendo mais de Deus. Vem aqui na frente também. O nosso paizinho, Ele quer te identificar essa noite. E Ele vai te identificar. Ele vai falar, aquele ali é o meu filho. Ele está passando por aquela prova, mas ele vai continuar me adorando. Porque o coração dele não está nas coisas deste mundo, está em mim. E o nosso paizinho querido está aqui essa noite, está identificando o teu sofrimento. Ele está identificando aquilo que você tem mais dificuldade. Talvez a sua dificuldade é essa, orar. Mas essa noite Ele quer te chamar de filho. Te chamar de filho e dizer: eu te amo, eu te amo. Ah, paizinho querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós contamos. Começa a abrir aí a sua boca. Você que ficou no seu lugar aí, levante suas mãos, abençoa quem está aqui na frente. Você que está sentado, levante se você puder. Levante as suas mãos. Gostaria de convidar os intercessores para estar orando aqui por essas pessoas. Você vai sentir aí o abraço de Deus, o abraço do nosso paizinho. Se você quiser contar algo, considere essa pessoa como se fosse o seu paizinho querido. O nosso paizinho, Ele te ama. Ele te chama para o mais profundo. Mais profundo. No mais profundo Ele te chama. Ele te chama. Paizinho querido, nós estamos aqui, Pai, com os rostos descobertos diante de Ti. Como os filhos, Pai, nós estamos aqui como filho. Um filho que precisa de um pai, que precisa de um referencial. Paizinho querido, nós estamos aqui. Usa-nos, Pai. Usa-nos por aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós queremos, Deus. Nós queremos, Paizinho, estar sensíveis, Deus, ao Teu chamado, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quebra, Senhor Jesus, aqui essa noite. Quebra, Senhor Jesus, todo medo. Existem pessoas com medo aqui essa noite. Deus, Ele está quebrando todo medo de avançar, todo medo de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra dEle. Quebra todo medo, Senhor.
Quebra todo medo, Senhor. Estamos aqui, Paizinho querido. Senhor, nos identifica como filho aqui, Senhor. Assim como o Senhor identificou Jesus, aquele que mais serviu, aquele que se humilhou, que se entregou e que não se vangloriou. Jesus Cristo, Ele mais serviu do que foi servido. Talvez o seu orgulho esteja ferido. Deus, nós quebramos aqui, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Toda ferida na alma, Pai. Que os teus filhos se sentiram, Pai, desanimado, desamparado. Se tiver, Senhor Jesus, coração aqui quebrado, Senhor Jesus, desanimado, Senhor Jesus, frustrados, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa reviver, Pai, que o Teu Espírito Santo possa dar, Senhor Jesus, uma nova força, Pai, nova força, Pai, um novo ânimo para continuar, um novo ânimo, Pai. Senhor, restaura ministérios aqui essa noite, restaura os ministérios, Deus, que aquilo, Deus, que já vivemos em nossos ministérios, Pai, que o Senhor possa dar uma porção nova, uma porção grande, Deus, dobrada, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Nós estamos aqui porque nós ouvimos a Tua voz, e assim como um pai, ele ama ouvir a voz do seu filho, Ele está aqui para ouvir a Tua voz, Ele está aqui para ouvir a voz dos seus filhos. Vem com força nesse lugar, Espírito de Deus, vem com força, e toca no Senhor, toca no Senhor. Espírito Santo de Deus, Traz mesmo, Senhor, traz a lembrança, Pai, a essa memória que está aqui agora, Deus, do seu filho. Traz a lembrança a ele, Deus, daquilo que ele já fez por ti, para o Senhor. Traz, Senhor Jesus, as boas lembranças que ele teve contigo no seu colo, te adorando, independente da situação. Que o Senhor possa lembrar, Senhor. Paizinho querido, vem, Senhor. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Temos aqui pessoas que querem ir mais além, Deus. Querem ir para um próximo, Senhor Jesus, nível contigo, Senhor Jesus, de intimidade. Leva, Senhor Jesus. Leva, Senhor Jesus. Fala, Pai, no coração. Fala, Senhor Jesus, agora. Pai querido, não desampara essa vida, Senhor. Não desampara, Deus. Não desampara. Se tiver alguém aqui depressivo, essa depressão irá sair, porque o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O nosso Pai, o nosso Pai. Senhor. Senhor. Em nome de Jesus, Deus, transforma.
Ah, Deus. Sim, Senhor. Não deixe que o seu filho, Pai, possa se sentir desamparado. Não deixe, Senhor, que os teus filhos se sintam, Deus, que não são dignos de estar na tua presença. Não deixa, Paizinho querido. O Senhor, Ele te aceita como você está. O nosso Pai, Ele te aceita. Ele te aceita. Ah. Oh. O nosso Pai, o nosso Pai. Oh. Sim, Paizinho querido. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sabe, quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, nós não queremos fazer outra coisa. Quando nós estamos em um relacionamento com Deus, nós não queremos fazer outra coisa. Obrigado, Paizinho querido, pela tua presença. Obrigado, Paizinho querido, porque o Senhor derrama sobre nós, Deus, a tua unção, mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, oh. Sim, Senhor. Amém. Quantos são filhos aí? Dão glória a Deus. Nós somos filhos e filhas de um vivo Deus. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir esse Deus. Aleluia. Amém. Fica aqui, vamos orar, meu irmão. Quantos amam o Sudré? Pai do Miguel. Pai do Miguel. Vamos agradecer ao Senhor pela vida dele. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida do Fernando. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar ainda mais a sua casa, a sua família. Deus, que suas bênçãos sejam derramadas sem medida sobre a vida dele. Amém. Sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre os seus dons. Multiplica cada vez mais, Senhor. Agradecemos, Senhor, por essa palavra que aqui foi trazida. Pedimos que ela caia, Senhor, em boa terra, que dê frutos, Senhor, frutos que levem à adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Estamos encerrando desde as 3, hein? Glória a Deus, ainda tinha mais coisa, né? Se deixasse, tinha que ficar levantando um papelzinho lá atrás para os irmãos para controlar o tempo. Quem foi abençoado? Levanta a mão. Você foi abençoado? No final do culto, todo o ministério de louvor lá no fundo, amém? Aliás, queria contar um segredo para vocês. Nós somos o ministério de música. Por quê? A adoração, o louvor é para todos os ministérios. Amém? A música talvez seja só para nós aqui, né? Mas o louvor e a adoração são para todas as pessoas. Amém? Que essa adoração acenda ainda mais aí no seu coração, que você seja usado, que você seja ousado na adoração. Amém? Queria agradecer a cada um que trabalhou, cada um que se esforçou, todos que vieram, que Deus abençoe. Chamar o pastor para fazer
encerramento, pastor Hélia. Glória a Deus. Quem foi abençoado aí? Aleluia. Há uma atmosfera muito linda de intimidade e adoração aqui. Eu acho que nós alcançamos aí esse lugar. Amém? Saia daqui, mas não perca isso. Não perca esse propósito de ser realmente íntimo de Deus. Se tivesse um tema para esse encontro de adoradores, seria isso aí, intimidade, né? Que foi bem o que Deus falou. Amanhã às 10 horas estamos novamente aí. Quem vem amanhã às 10 horas? Pensei que a grande maioria aqui ia falar que não vinha de manhã. Mas amanhã às 10 horas estamos aí. E às 18h30 também. Quem vem às 18h30? Também. Eu venho às 18h30 também. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos agradecer ao Senhor então. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por esta oportunidade que tivemos aqui, onde o Senhor nos chamou, e obrigado pela vida de cada um que pôde atender o teu chamado e perseverou, ó Deus, e esteve aqui te buscando nesse tempo de adoração, Pai. Abençoamos, Senhor, o Ministério de Música, abençoamos, Senhor, todos os integrantes desse ministério aqui em Guaianazes, e não só em Guaianazes, mas em todas as igrejas que estão na família. Louvamos o teu nome pela vida do Ricardo, lá da Penha, que esteve aqui conosco. Abençoa o Ministério de Música da Penha também, Senhor. Acrescenta, Senhor, sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez aqui e tem feito através desse ministério. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todos os homens, hoje e sempre. Amém. Dá um abraço, seu irmão. Diga para ele até amanhã. Até a próxima.